Saudações, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa. No tema de hoje nós queremos falar sobre como enfrentar o inverno na vida econômica. Certa mulher estava muito bem financeiramente. Seu marido trabalhava e estava provendo tudo o que o seu lar precisava, tanto para ela quanto para os seus filhos, mas de repente o seu marido veio a falecer. E toda aquela segurança econômica que ela tinha até no dia anterior foi enterrada junto com o seu marido. Em uma terra onde a provisão vinha totalmente do homem da casa e poucos recursos existiam para uma mulher sozinha, uma terra onde não existia apoio do governo para que ela pudesse ter um sustento financeiro, o que essa mulher poderia fazer em meio a este período de frio no seu mundo econômico, nas suas finanças? Este é o tema do programa de hoje. Em programa anterior já falamos a respeito de como lutar contra o frio na nossa vida espiritual, no nosso coração. Hoje queremos encarar possibilidades bíblicas de como nós podemos agir em meio aos períodos de frio, de escassez nas nossas finanças. E em primeiro lugar, antes de dar dicas práticas e bíblicas sobre o que podemos fazer no tempo de necessidade financeira, eu quero dizer o que Deus pode estar fazendo em nossa vida quando nós passamos por um inverno, por uma escassez em nossas finanças. Não pense que Deus não esteja agindo, trabalhando em nós quando passamos por momentos difíceis. Em primeiro lugar, quero dizer que quando nos faltam os recursos, pode ser que Deus esteja testando o nosso coração. Sei que muitos não gostam desta ideia de que Deus nos testa, de que Deus nos prova, mas ela é muito bíblica e verdadeira. No livro de Jó nós vamos ver, inclusive, um diálogo entre Satanás e Deus, onde Satanás diz que Jó era um homem apenas fiel a Deus, que louvava ao Senhor porque ele tinha de tudo. Até então, Jó estava de bem com Deus, estava de bem com as pessoas e estava muito bem financeiramente. E Satanás faz a seguinte acusação: Senhor, tira dele o dinheiro para ver se ele ainda vai te louvar. E sabe que Deus permite que Satanás lhe tire as finanças para testar o coração de Jó? É muito interessante você ler o livro de Jó, porque ele nos revela muitas vezes aquilo que está por detrás da cortina desta vida material que nós enxergamos. Por detrás de uma dificuldade financeira nem sempre mas pode estar um teste divino para provar a nossa fidelidade e o nosso amor por Ele. Será que não estamos amando Deus somente por aquilo que Ele nos dá? E se Ele não nos der? Ou se Ele tirar? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Foram essas as palavras de Jó quando foi testado em suas finanças. Então, Deus pode, no período de inverno financeiro, pode estar testando o nosso coração. Em segundo lugar, Deus pode estar querendo revelar a nossa prioridade. Quando passamos por um período difícil, nós começamos a revelar aquilo que realmente é importante para nós. Pessoas caem em crise existencial quando diminuem os recursos nas contas bancárias. Até então estava tudo bem, mas quando faltam as finanças, parece que falta o coração, parece que a vida deixou de ter o seu brilho. E isso demonstra a prioridade do nosso coração. A palavra de Deus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas, todas as demais coisas, diz a Sagrada Escritura. Ou seja, tudo aquilo que nós realmente precisamos, Deus vai nos dar. E é no momento da falta dela que o nosso coração revela se nós estamos buscando em primeiro lugar a Deus ou aquilo que Deus pode nos dar. O que Deus faz no período de inverno financeiro, em terceiro lugar, Deus pode salvar o nosso coração. Por mais que eu não deseje que Deus tenha que usar este método com nenhum de nós, uma crise financeira pode servir para salvar a alma de alguém.
Pessoas têm reavaliado totalmente a sua estrutura de vida, a sua forma de viver, o seu próprio coração, quando de repente não tiveram mais os recursos em mãos. As finanças podem até mesmo atrapalhar alguém de cuidar da sua própria alma. E Deus pode salvar a vida de alguém quando lhe tira os recursos. Talvez alguns se desesperam pensando, agora eu perdi tudo. Mas então, no meio do perder tudo, descobrem que existe Deus. E percebem que antes lhe faltava tudo. Corações são salvos em meio a crises financeiras. Talvez elas precisam acontecer de tempo em tempo na vida de todos nós. E em quarto lugar, ainda falando sobre aquilo que Deus pode fazer em uma crise financeira, Deus pode nos abençoar ainda mais. Jó, no final da vida dele, depois de demonstrar fidelidade a Deus durante o período de crise, foi abençoado duplamente pelo Senhor. Nos momentos em que passamos por um inverno financeiro, às vezes são os momentos de mais alto nível de criatividade para reconstruir as nossas finanças, o nosso trabalho. Novas ideias surgem em meio às crises mais profundas da vida. Billy Graham disse que se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida. Passar por um período de escassez pode fazer com que tudo volte a se alinhar. Onde nós olhamos para todas as áreas da vida, começamos a reavaliar, recolocar no trilho certo, segundo a palavra do Senhor, e Deus pode desta forma usar a crise para nos abençoar ainda mais. Se você está passando por uma situação difícil, você tem duas opções. A primeira é deixar que ela te aproxime ainda mais do Criador. A segunda é ficar revoltado com Ele e entregar a sua vida junto com as suas finanças, como se tudo não passasse de uma mera economia. Deus pode usar os períodos de crise para testar o nosso coração, revelar nossas prioridades. Deus pode salvar o nosso coração em meio a uma crise, resgatar a nossa alma, e Deus pode usar a crise para trazer uma bênção ainda maior. Agora, de forma muito prática, quero refletir com você sobre o que nós podemos fazer. Como enfrentar o inverno na vida financeira. De forma muito prática, quero dizer, em primeiro lugar, que nós não podemos nos desesperar. Nós precisamos continuar tendo fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele se importa com você. Outra tradução diz: ele tem cuidado de você. No período difícil da nossa vida financeira, nós precisamos cuidar para não entrar em desespero. É o desespero que leva a maioria das pessoas a ruínas ainda maiores. É o desespero que faz com que pessoas invistam o dinheiro em ciladas. Sabe como os ladrões mais pegam as pessoas? Existem algumas artimanhas que eles usam para dar golpes nas pessoas. Uma é a tentação amorosa. Pessoas se apaixonam por pessoas que nem existem nas redes sociais, depositam dinheiro para supostos militares e pessoas que são famosas e de repente caíram na sua rede social, te conquistaram, mas no fundo o truque é só para tomar o seu dinheiro. E o outro golpe muito comum dado na internet, através das redes sociais, é o golpe do dinheiro fácil. O bilhete premiado, o investimento que vai de repente render tanto dinheiro que você não vai precisar trabalhar mais. E pessoas em meio a desespero financeiro são tentadas a lançarem a sua ansiedade sobre falsas promessas, sobre mentiras que o inimigo vai oferecer em meio ao seu desespero. Por isso que para enfrentarmos o inverno na vida financeira, nós precisamos em primeiro lugar lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Não lance sobre nenhuma nova promessa, não seja desesperado em procurar uma solução rápida para as suas finanças. Calma, acalme-se e coloque toda a sua ansiedade diante dos pés do Senhor Jesus. Amém?
A segunda dica das Sagradas Escrituras sobre como atravessar o inverno financeiro é continuar sendo honesto. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21 diz que nós devemos ser honestos não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Uma tentação bate à porta daqueles que estão em crise financeira. Agora eu tenho que fazer alguma coisa, não importe como, para sair dessa situação. Alguns acabam vendendo a sua alma, buscando ajuda em recursos ilícitos, com falcatruas, com vendas desonestas. O coração alega que eles têm que sair dessa crise de forma imediata e acabam vendendo a sua honestidade. E mal sabem que em breve estarão em uma crise ainda mais profunda. No inverno financeiro, continue plantando sementes de honestidade e de fé, e Deus irá lhe recompensar. Continue honesto em meio a uma crise. Este é o meu segundo pedido. Em terceiro lugar, gostaria de dizer que nós não devemos deixar de ser generosos no meio de uma situação difícil. Não pare de semear. Talvez você diga assim: não, agora, até eu sair dessa, eu não posso mais ajudar a ninguém, eu não posso ofertar, eu não posso mais nada. Agora eu vou me trancar e cuidar somente de mim. De fato, você precisa rever a forma como você lida com o seu dinheiro. Mas não deixe de ser generoso em meio ao inverno financeiro, porque caso contrário, o nosso coração deixará de ser generoso e este é o maior perigo, pois ele nos leva a uma vaidade, a uma ganância ainda maior. Uma escritora, Amy, escreveu que você pode doar sem amar, mas você não pode amar sem doar. Não deixe de ser generoso. Não deixe de amar, de cuidar das outras pessoas de forma equilibrada, avaliando as suas finanças, mas não perca a generosidade só porque você está passando por um momento difícil. E em último lugar, não pare de confiar no Senhor. Lembra da história daquela viúva que de repente perdeu tudo? Essa história está descrita no livro de Reis, 2 Reis capítulo 4. O título é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Essa mulher perde o marido e devido às contas que ela deveria pagar, os homens chegam até ela e falam: nós vamos levar os teus filhos como escravos, eles vão trabalhar para nós, para que você pague as suas contas. Então, esta mulher fez algo correto nesta hora. Eu não sei para quem você corre no momento de uma crise financeira, mas eu quero te dizer: corra para Deus. Ela correu para o profeta Eliseu, revelou a ele toda a sua dificuldade financeira, e Eliseu lhe disse assim: o que eu posso te fazer? Diga-me, mulher, o que você tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela oferece aquilo que tem, e Eliseu diz o seguinte: então, pegue os seus filhos e saia buscar mais botijas. Busque mais vasilhas para que a gente possa encher de azeite. Eles saem por toda a vizinhança, buscam o tanto de vasilhas que conseguem, e o milagre então começa a acontecer. Eles pegam daquela vasilha aquilo que a mulher tinha e ofereceu ali ao profeta, e ele começa a derrubar aquele azeite nas vasilhas que foram trazidas de toda a vizinhança. Conta a história de que eles encheram todas as vasilhas até a última. O profeta chegou a falar: você não tem mais nenhuma? E ela disse: não, acabou. Então ele disse: vai, vende todo este azeite e você poderá pagar as suas contas. A quarta lição que eu deixo para os períodos de crise financeira é de que nós não devemos parar de confiar em Deus. Sabe, meus irmãos, cheguei a ver homens que chegaram a tirar a própria vida, somente porque uma colheita não deu certo. Homens que até mesmo tinham ainda bens materiais, mas acabaram entrando em desespero. Não foram buscar ajuda em Deus, foram direto para os braços do inimigo. Não se deixe enganar pelo inimigo. A sua vida não consiste na quantidade dos seus bens. Meu irmão, você não é o quanto você tem de dinheiro. Você é um filho amado por Deus. O Senhor Jesus Cristo te chama neste momento e Ele quer te dizer as seguintes palavras: meu filho, mesmo que você não tenha nada, você pode ter a mim em seu coração. Você tem valor, meu filho. Você é amado. Eu quero cuidar de você. Você tem amado demais as finanças, tem se preocupado demais com isso. Deixe-me cuidar de você. Deixe-me encher as suas botijas. Vamos trabalhar juntos.
Hoje, Deus quer dizer àqueles que estão passando por um inverno financeiro: lutem buscando a presença do Senhor, lutem com honestidade, não deixem de ser generosos para com as outras pessoas. Confie no Senhor e Ele fará ainda grandes coisas na sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por este momento aqui e quero orar por todos aqueles que talvez estejam passando por este momento de inverno nas suas finanças. Dificuldades reais que afetam os corações, mas que hoje estarão descansando no Senhor e colocando a confiança de que o Senhor vai novamente encher as botijas de azeite, para que possamos pagar as nossas contas, ter o alimento de cada dia e viver uma vida tranquila. Senhor, não nos dê demais, para que a gente não se ensoberbeça e nem nos deixe passar fome, e que em todas as situações o nosso coração permaneça perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém.